Boa tarde, querida família. Boa tarde a todos que estão nos vendo. Estamos aqui para mais uma aula sobre a Palavra de Deus e vamos continuar o nosso assunto da aula anterior, que é como lidar com pessoas difíceis. Nós falamos na aula passada sobre a questão de gênero, né? Que é o que nos torna diferentes, o gênero. A mulher, o masculino é o homem, o masculino, e a mulher, o feminino. Anteriormente nós falamos sobre a natureza pecaminosa, que é aquilo que afeta o nosso comportamento e nos torna diferentes umas das outras. O gênero também, né, o masculino e feminino, nos torna diferente um dos outros. E nesta aula nós vamos falar sobre a personalidade, que é outra coisa que nos torna diferentes umas das outras. Antes da gente falar sobre personalidade, quero compartilhar com vocês aqui algo que a Priscila me mandou, minha esposa, para quem está nos vendo aí, que é muito interessante, que demonstra aí a diferença do homem e da mulher, né, na sua forma de agir, na sua forma de sentir, na sua forma de pensar. Olha só, a mente da mulher, ela vai dizer assim, ó, para o homem: por favor, note-me sem eu ter que dizer. Então a mulher já quer que o homem saiba das coisas, né, que ela quer, note ela sem que ela precise dizer nada, né, ou adivinhe. Vamos dizer assim. E como que o homem pensa? O homem pensa assim: por favor, apenas me diga exatamente o que você precisa. Outra coisa, eu preciso de conexão para processar. Esse é o cérebro feminino. E o cérebro masculino? Eu preciso de espaço para processar. Olha só a diferença. O homem, ele processa informações sozinho, pensando, né, não um momento de turbulência. A mulher, ela quer estar falando, ela precisa conversar, ela precisa de conexão para processar as informações. A mente feminina pensa assim: eu preciso falar sobre como isso me fez sentir. E o homem, eu achei que a gente já tinha resolvido isso. A mulher, ela precisa estar falando sobre aquele assunto, ela quer sempre estar demonstrando como que ela está se sentindo. A mulher pensa assim: eu lembrei porque isso importou. E o homem, eu até esqueci mesmo achando que importou. E às vezes a mulher acha que o homem não se importa por não lembrar, né, daquele momento, do que aconteceu. E a mulher, porque ela sempre vai lembrar disso, né, porque era importante, porque ela se importou. Então, olha que interessante como pensam diferentes. A mulher pensa assim: vamos entender isso sobre um assunto qualquer, e o homem já pensa: vamos resolver isso, né? Então é diferente. A mulher pensa: eu expresso amor por meio de presença emocional e atitudes. O homem: eu demonstro amor por meio de ações e consistência. A mulher pensa: não nos apaixonamos por alguém que pensa exatamente como nós. O homem: nos apaixonamos e então lentamente aprendemos a linguagem um do outro. Então, olha só, está lá no canal, lá no Instagram, no Fatos da Mente. Né? Está aqui: se você é romântico e sentimental, esta página é ideal para você. Então, nos demonstra aqui a diferença, né, do cérebro feminino e do cérebro masculino. Que se um não tentar compreender o outro, entender o outro, vai dar sempre, né, problemas, vai dar atritos. Então vamos lá, vamos para agora a personalidade. E o que é personalidade? Personalidade, elas são características características psicológicas que determinam os padrões de cada indivíduo, da forma dele de pensar, sentir e agir.
Então, são essas características da mente dele que determinam os padrões de pensar, agir e sentir de cada indivíduo. E isso demonstra a individualidade de cada um. Então, cada um pensa de uma forma diferente, age de uma forma diferente e sente de uma forma diferente numa mesma situação. Isso é a individualidade do ser humano. Então, o ser humano, cada pessoa, ela interpreta e ela interage com o mundo ao redor de uma forma única dela. Então, personalidade é a nossa identidade como pessoa. Pense no teu RG, o documento mesmo, na sua identidade. Certo? Personalidade é a sua identidade. Não existe nenhuma identidade igual. Até pessoas que são gêmeas, nasceram do mesmo ventre, são idênticas, né? Nasceram no mesmo dia, no mesmo horário ali, só diferenças ali de minutos às vezes. Elas são diferentes. Elas são pessoas únicas em si, elas não são iguais totalmente. São iguais na aparência, mas na sua mente, na sua forma de agir, de interpretar o mundo, elas são diferentes. Então, elas são únicas nesse sentido. E lembrando que nós falamos anteriormente que o que nos torna as pessoas difíceis de se conviver, difíceis de lidar, é essa diferença. É porque a pessoa interpreta o mundo de forma diferente que você. Veja que... então, vamos colocar aqui que a personalidade é a nossa identidade única. Então, você é único. Você sendo único, você é uma pessoa singular, a mesma coisa ali, a pessoa singular, não tem ninguém igual a você, significa que todas as pessoas são diferentes uma das outras. Não tem ninguém igual a você. Se você estivesse à venda, né? Se você estivesse à venda, você estivesse numa loja à venda, você seria uma peça única. Não teria nenhuma peça igual a você. Todas as pessoas são diferentes uma das outras. E nós temos que entender essa complexidade. O ser humano é complexo mesmo. O pecado nos deixou difíceis de se lidar com essa tendência, com essa inclinação ao pecado. Deus criou dois seres totalmente diferentes um do outro. Criou a mulher, criou o homem e falou, vocês vão ter que viver juntos. A existência humana depende de vocês viverem juntos. Interessante, né? Deus quis complicar as coisas, mas é assim. Então Deus já criou isso e Deus criou todos os seres humanos, além de ter essas diferenças de gênero, mesmo homens são diferentes de outros homens, mesmo as mulheres são diferentes de todas as mulheres. Tem essa identidade única que torna ela singular. Tá? Então, olha só, mas como que é construída a personalidade? A personalidade, ela não é algo nato, a pessoa não nasce com essa personalidade. Tem algumas características, né? Alguns fatores de fato de nascença, mas não é isso que determina a personalidade da pessoa. Então a personalidade, ela tem dois fatores que determinam a sua personalidade, que é a genética, e a genética é a criação como Deus criou a pessoa nasce assim, ela foi fabricada dessa forma, e nós temos lá o ambiente. É o ambiente que vai trabalhar em cima da genética da pessoa e vai construir essa pessoa única. E aí eu fiz ainda mais algumas divisões da genética
na genética e no ambiente. A genética, nós vamos ter aqui o temperamento. Cada um nasce com um temperamento. E nós vamos ter também condições de saúde. E daí nós vamos falar detalhadamente de cada um. Nós vamos falar de cada um, não detalhadamente, porque eu não sou especialista nesses assuntos, né? Eu sou estudioso desses assuntos e consegui aprender bastante sobre isso. E aí nós teremos aqui no ambiente 3 divisões, tá? Eu vou falar também sobre cada um, que é a criação, o ambiente, tá? Dentro do próprio ambiente, esse aqui é o ambiente geral. Eu vou falar do ambiente aqui social, tá? Melhor, não. Familiar. Obrigado. Ambiente familiar. Em terceiro, a cultura familiar. Me confundi. É o ambiente mesmo social e a cultura. Certo? Então, dentro do ambiente, o que vai influenciar na formação da personalidade, que vai determinar esse padrão, é a criação, isso familiar, o ambiente social, as comunidades com ela convive, a sociedade com que ela convive, e a cultura em geral. Certo? Então, nós teremos esses 5 fatores aqui que determinam a personalidade de uma pessoa. Olha que interessante, a personalidade, nós vamos falar, já vamos falar na sequência sobre a criação, tá? É a primeira característica que nós vamos falar aqui da personalidade. Mas olha, lembrando que a personalidade, voltando lá um pouco, ela são características psicológicas que determinam o padrão de cada pessoa. O padrão de como ela vai agir, melhor, sentir, primeiro, agir, esqueci qual é o terceiro, pensar, me fugiu agora da memória, e pensar, sentir e agir, certo? Então ela vai determinar um padrão psicologicamente de como que ela vai sentir-se naquela situação, como que ela vai agir, como que ela vai pensar. E lembrando que é uma situação que para cada pessoa você vai mostrar uma única situação, um único problema, ou algo para se fazer ali, e vamos dizer assim, para várias pessoas, e cada uma ela vai ter um padrão estabelecido como que ela vai interpretar aquela situação, como que ela vai agir naquela situação. Então, a personalidade, ela já cria um padrão. O que é um padrão? O padrão, ela é um modelo a ser seguido. Então, ela vai criar já na sua mente um modelo de como fazer naquela situação. Então, por isso que muitas vezes às vezes a gente está falando para alguém e está achando que a gente está sendo claro, né? Não, isso é fácil de entender, né? É muito simples, mas a pessoa está entendendo de uma forma diferente. E para ela está sendo mais difícil, para ela está entendendo de uma maneira diferente. Né? Então, por isso que a gente precisa entender
a forma de pensar das pessoas, com quem a gente está lidando. Entender como que a pessoa pensa em determinada aquela situação. Então, sempre deixar a pessoa falar, deixar a pessoa expressar como ela está se sentindo, como que ela está entendendo, é muito importante nas relações humanas para que a gente não venha se equivocar nisso, porque cada um tem um certo padrão. Só que aí nós vemos, como nós estamos falando da Bíblia, nós vamos falar aqui então de um padrão bíblico, certo? Porque como cada pessoa ela pensa diferente uma da outra, como ela pensa diferente, cada um vai ter o seu padrão. Cada um vai ter o seu modelo, cada um vai ter a sua forma de ver aquela situação. E isso pode gerar conflitos. No momento, não, eu penso assim, eu penso aquilo. Então, a gente precisa ter um padrão estabelecido que não venha de nós. Não venha do nosso modo de pensar, do nosso modo de ver. Esse tem que ser um padrão bíblico que venha de fora para nós. Entendeu? Porque aí nós vamos ignorar o nosso modelo mental, nosso modelo psicológico e seguir um padrão bíblico. Um padrão daquele que a Bíblia determina. Então a Bíblia, ela é o nosso modelo, modelo de fé, né? É o nosso manual, é o único padrão de fé a ser seguido. Padrão de vida a ser seguido. Porque se nós formos seguindo o nosso modelo, a nossa forma de ver o mundo, nós vamos se equivocar, vamos errar muito, né? Lembrando que a nossa natureza já é uma natureza pecaminosa, nós já tendemos para o pecado. Então, um padrão que geralmente nós vamos criar já é um padrão corrompido, né? Certo? Só que as pessoas, vamos ver aqui, que as pessoas que elas seguem esse padrão bíblico, e não são todas as que seguem, né, nós vamos ter dificuldades de lidar com essas pessoas, porque elas vão seguir o padrão que ela criou, né, na mente dela. Então vamos lá, vamos para o primeiro fator que é um dos mais importantes, no meu ponto de vista, que é a criação. Por quê? Como nós estamos falando de criação, nós falamos de crianças. Nós estamos falando aqui de crianças que foram criados ali por seus pais, vamos dizer assim. Ou vamos colocar aqui, responsáveis. E uma criança, ela nasce sem entender nada do mundo. Sem entender do que é certo, do que é errado, como que ela vai viver no mundo. E existem os adultos responsáveis para passar esse padrão de vida para eles, ensinar eles. Então aí começa a ser construída a personalidade da criança, com aquilo que ela vai aprender com os seus responsáveis. Então aí, como a gente está falando de criação, então a gente vai falar sobre a formação familiar. Vou usar uma outra palavra aqui de melhor compreensão. Deixa eu ver se tem um outro aqui. Só apagar aqui. Então a criação, nós estamos falando ali de... Deixa eu achar aqui uma palavra melhor. Composição. Melhor, vamos alterar aqui para composição familiar. Comportamento. O comportamento dos pais. E aí nós falamos sobre ambiente familiar. Educação. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. A composição familiar, o comportamento dos pais, o ambiente familiar,
aqui condições financeiras que impactam na criação também. Cultura familiar. Nós vamos falar da cultura em geral e ambiente social em geral, né? Aqui eles estão falando dentro da criação, da família, que é o primeiro ambiente social que a criança compartilha, a primeira comunidade que ela tem. Cultura familiar e, por último, valores, tá? Então, nós vamos falar também de cada uma. Composição familiar, e nós vamos falar a composição familiar bíblica, né? Esse é o nosso padrão bíblico. E o porquê que muitas pessoas, elas... o que gera, nós vamos falar o que gera nas pessoas se elas passam a não seguir esse padrão bíblico. Né? Então, a criação, ela vai afetar de forma muito importante na vida do indivíduo, da pessoa, vai impactar a personalidade dela, a criação. Vai impactar muito nisso, e os pais aqui têm grande responsabilidade. Então vamos falar primeiro sobre composição familiar. Então lembrando, criação nós vamos falar sobre composição familiar, o comportamento dos pais, o ambiente familiar, a educação dos pais, que os pais dão, no caso, para os seus filhos, as condições financeiras da família e a cultura familiar e valores que são passados, né, para o indivíduo, que vai formar ali a sua personalidade. Vamos falar aqui sobre a composição familiar bíblica. Antes da gente falar sobre a questão da família, eu quero voltar um pouco antes. Vou falar aqui um pouco rapidamente sobre casamento, antes da gente entrar diretamente nessa composição familiar, que é o que faz parte, né? Mas ainda não é uma composição completa da família. O casamento, biblicamente, ele precisa ser heterossexual. Nós vamos ver isso na Bíblia. O que isso significa? Exatamente. Homem e mulher. Então, o heterossexual é diferente da relação homossexual, né, ou como é chamado de homoafetivo. Ele precisa ser monogâmico. Monogâmico significa que é um homem e uma mulher. Né? Não pode ter 3, não pode ter 4 na relação, que seria o casamento, no caso ali, vou colocar aqui ao contrário de monogâmico, nós temos o casamento poligâmico, né? Uhum. Às vezes eu me atrapalho nas palavras. É o casamento poligâmico. É quando é mais do que 2 pessoas ali, ou seja, já tem mais de 2 pessoas envolvidas nesse casamento. Então, o casamento bíblico é monogâmico, né, entre um homem e uma mulher. E o casamento bíblico, ele é agora não lembro se indissolúvel é com um S ou com um só. Me ajudei. Indissolúvel. Acho que é um S só, né? Indissolúvel. Que isso significa? Não sabe o que é indissolúvel? Ou seja, é inseparável. Deus não criou o homem para separar. Onde é que está isso? Tinha que colocar só inseparável, não precisa ficar as palavras difíceis. Olha lá.
Gênesis capítulo 2, versículo 24. Quem que vai ler lá? Eu. Leia lá, Ada, por favor. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se a sua mulher, e serão ambos uma carne. Então, olha o que a Bíblia está nos dizendo. Já lá em Gênesis, lá no começo, Deus já falando, ó. Portanto, ó qual que é o casamento, o padrão do casamento bíblico. Portanto, deixará o homem o seu pai e sua mãe. Então não é vai levar a mulher lá para casa do pai e da mãe. Já começa aí. Ele deixará, né, o seu pai e sua mãe. Então, para você viver, vamos colocar aqui no sentido de perfeição, e perfeição não é que você vai ter um casamento perfeito, mas ele está perfeitamente no padrão bíblico. Então, o casamento perfeito no padrão bíblico é esse que nós vamos ver agora aqui, ó. Vai deixar o pai e a mãe, vai deixar a casa deles, vai sair de lá, vai pegar quem? Sua mulher, certo? Vai casar com ela. Então é uma mulher, e nós podemos ver que na Bíblia, à medida que a gente for estudando ela, você vai ver que a poligamia existia, né, junto com os patriarcas, depois os reis. Mas não foi algo que Deus instituiu. Deus permitiu, inicialmente, né, naqueles momentos, porque isso nasceu no coração do homem, não foi Deus que determinou. Né? Um homem lá simplesmente resolveu pegar mais. O padrão no início era esse, né? Deus determinou que o homem pegasse uma mulher, casasse com ela, e ali fizesse a sua família. E alguns homens começaram a ver, vou pegar mais uma mulher, e virou padrão. As pessoas foram tendo mais de uma esposa. Mas aí depois voltou a esse padrão, o padrão bíblico, que é o casamento monogâmico, né, entre um homem e uma mulher. E ele é indissolúvel. Deus criou o casamento não para a gente ter vários casamentos, mas um único casamento só. Você vai casar uma vez. E mais nenhuma. Se a gente fugir desse padrão bíblico, a gente vai ter problemas. Vai ter problemas. Às vezes os problemas podem ser muito sérios, dependendo, né, de como ocorrer as situações, como pode ser não tão graves, mas vai ser difícil. Vai ser mais difícil do que de fato é já um casamento para a gente manter ali a fidelidade, manter dentro do padrão bíblico. Né? Então, se nós seguimos esse padrão, alguns padrões que fogem biblicamente já são pecado. No caso do casamento homoafetivo, o casamento poligâmico, e muitas vezes a gente não vai entrar nos detalhes dessa situação, que a gente não está falando aqui sobre casamento, é só breve. Eu quero fazer ainda um estudo sobre o casamento do padrão à luz da Bíblia, mas não é esse o momento. E a gente vê que a Bíblia ela vai dar algumas, como é que eu posso dizer? Ela vai deixar se separar em algumas situações, vai dar liberdade para o divórcio, mas são pouquíssimas situações. O padrão bíblico é para que o homem não se separe. Olha só o que diz lá em Mateus capítulo 19, versículo 6. Lê por gentileza lá. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separa o homem. Olha só. Então, o casamento ele é indissolúvel, né? Não é para separar. Certo? Falamos sobre o casamento, agora vamos falar sobre como que é a composição biblicamente da família. Então, nós entendemos já que o casamento é entre um homem e uma mulher. E aí, eles terão filhos. Então, temos o pai, temos a mãe, certo? E temos os filhos. E esse aqui é o padrão familiar. Se você tem um pai, conforme o padrão do casamento já, um pai
uma mãe que nunca se separaram, né? Estiveram sempre juntos e eles que são responsáveis pela criação dos filhos. Esse é o padrão bíblico. Olha só o que a Bíblia diz sobre isso. Então veja, lá em Salmos, capítulo 127, versículo 3, mas até antes da gente ler, só segura aí o Salmo, antes da gente ler. Vou dar uma pausa aqui, nós já retornamos. Estou retornando, precisamos uma pausa aí por uma rápida interrupção. Nós estamos falando então sobre a composição familiar. O pai, a composição é essa: pai, mãe e filhos, né? E o pai e a mãe, eles são responsáveis pelos filhos, e as responsabilidades que eles têm é a seguinte: é o pai e a mãe que é responsável em proteger os filhos, prover que comer, claro. É responsabilidade dos pais também em educar os filhos. Eu acho que é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. É isso aí. Só colocar aqui cuidar antes, tá? Então, a responsabilidade do pai e da mãe, e exclusivamente do pai e da mãe, é cuidar, proteger, prover e educar. E Deus, ele vai cobrar isso dos pais. Porque o que nós precisamos entender é o seguinte, que a Bíblia fala que as crianças, os filhos, eles são herança do Senhor. Olha só onde que está lá. Salmo 127, versículo 3, que diz lá: Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do que vem do seu galardão. Do ventre, filho. O seu galardão. Olha só, que interessante. E Então, o 4, né, continua ali, ó, como flecha na mão do valente são os filhos da mocidade. e são flechas na mão do valente. Ó, primeiro ponto, primeiro versículo ali então que diz que os filhos são herança do Senhor. Então eles são galardão de Deus. Os filhos, eles são presentes de Deus. Certo? Então os filhos, eles pertencem a quem? Deus. A Deus. Os filhos pertencem a Deus e foi dado aos pais como presentes. Presentes e privilégios para a gente poder cuidar da criança, proteger e prover e educar. Então essa é a nossa responsabilidade. Então Deus dá a responsabilidade para os pais e também ele vai cobrar. E sabe o que é interessante? Que se nós fizermos isso aqui, ó, perfeitamente, se nós cuidarmos das crianças, protegermos, provermos, educarmos perfeitamente, nós vamos conduzi-los a um caminho, correto. Vamos colocar aqui o caminho certo, que é o caminho de Deus. E a Bíblia fala que eles jamais vão se desviar desse caminho. Olha o que está escrito lá em Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Diz assim, ó: ensina o menino, ou seja, ensina as crianças, no caminho em que elas devem andar, e ainda que esteja velho, não se desviará dele. E aí, a gente faz uma pergunta. A Bíblia está afirmando isso. A Bíblia afirma que mesmo que ele esteja velho, ele não vai se desviar desse caminho. O caminho certo. Se a Bíblia está dizendo isso,
aí a gente faz algumas perguntas. Eu já fiz essa pergunta quando eu era mais jovem. Por que existem bons pais que eles criam os seus filhos com todo amor, bons pais, mas os filhos seguem caminhos ruins? Bons pais procuram amar, fazer tudo o que é possível, e de fato eu acredito muito nisso, que muitos pais dão o seu melhor para criar os seus filhos, e os filhos escolhem caminhos errados, não o caminho certo, né? O caminho da perdição, o caminho da maldade, o caminho muitas vezes da criminalidade, né? Mas por que isso acontece? Sendo que a Bíblia afirma que se você criar no caminho certo, ele não vai se desviar. Significa que o pai e a mãe, por mais que tenham se esforçado, erraram. Então, eles falharam na educação dos seus filhos, porque nós vamos ter bons pais e nós vamos ter também maus pais. E olha que interessante, o Augusto Cury, ele escreveu um livro que se chama Pais Brilhantes, Professores Fascinantes. E ele faz essa separação dos bons pais e pais brilhantes. Pais brilhantes. E pais brilhantes são professores fascinantes. E a gente não pode ser, na educação dos nossos filhos, somente bons pais, que é aquele que quer o melhor para o seu filho. O próprio Jesus, ele fala, né? Mesmo vocês sendo maus, vocês não querem dar boas coisas aos seus filhos? Até os pais, não que eles são maus pais, mas eles são maus por causa do pecado, por causa do erro, eles querem dar boas coisas para os seus filhos, mas eles não conseguem dar. É porque eles criam a criança no caminho errado. Então, olha, é que a gente precisa entender, a gente só consegue, a gente não sabe de tudo. Nós, como pais, a gente não sabe de tudo. A gente precisa, ou seja, nós precisamos aprender, nós precisamos estar em constante aprendizagem. Aí nós precisamos o quê? Buscar o conhecimento. Então, quando nós falamos bem no começo dessa aula, que a única coisa que nos faz ser pessoas melhores, poder dominar a nossa natureza pecaminosa, poder dominar o nosso instinto natural e não ser influenciado pelo ambiente social em que nós vivemos, é o conhecimento. Então, um pai e uma mãe, para cuidar, proteger, prover, educar os seus filhos de forma adequada, de forma que eles cresçam crianças saudáveis, que eles sigam o caminho certo e não se desviem deste caminho, além de seguir o padrão bíblico, que aí vai da questão do conhecimento mesmo, ela precisa aprender como criar uma criança. E eu vou dar aqui um exemplo, eu vou usar a minha vida como exemplo, até usando isso, Paulo, ele fala lá em 1 Coríntios, capítulo 11, já no versículo 1, ele diz assim, sede meus imitadores, como eu sou do Senhor, como eu sou de Jesus. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Né? Então, nós como cristãos, e se eu estou falando para quem está me vendo, né, todos os assuntos que eu estou falando aqui são assuntos de que eu aprendi pela minha experiência de vida. E a experiência nós temos que confrontar à luz da Bíblia, e que eu aprendi na Bíblia. Então a experiência é você viver aquilo que a Bíblia está determinando. Então na minha experiência, na minha vida, esse casamento no padrão bíblico, a Priscila está aqui, minha esposa, está aqui o Adri e a Luísa, meus filhos, né? Eu tenho um casamento no padrão bíblico. A Priscila é a minha única esposa. Eu lembro que quero compartilhar com vocês aqui
pouquinho, só pouquinha coisa da minha história. Eu, quando era adolescente, eu já aprendi na Bíblia qual que seria o padrão de casamento e quis ter esse padrão. E pedi muito para Deus. Lá eu devia ter meus 14, 15 anos, eu já tinha essa noção. Opa, eu quero casar conforme a Bíblia. E uma das coisas que eu tinha em mente é que a minha namorada seria a mulher que eu iria me casar. Eu falei, a primeira mulher que eu beijar, que eu namorar, essa eu vou casar. Então, por isso eu pedia para Deus que ele me mostrasse a mulher certa. Mulher certa para se casar, porque eu também sabia que o casamento é para sempre. Para sempre. Então, eu temia muito isso de errar, né? Em namorar a pessoa errada e não dar certo. Então, eu pedi isso para Deus, né? E vejo que Deus me direcionou no caminho certo. Encontrei a Priscila e aconteceu exatamente como eu imaginava. Foi a minha primeira namorada, né? E casamos e estamos aí juntos. Quantos anos, Priscila? Fazer 17. 17 anos que nós estamos juntos. E como pai, nós estamos falando aqui sobre a criação, como pais, nós procuramos criar os nossos filhos dentro do padrão bíblico. E eu sei da minha responsabilidade como pai, a Priscila sabe da responsabilidade dela como mãe, que é cuidar, proteger, prover e educar as nossas crianças. E a gente não é especialista nesses assuntos. Eu lembro que antes de a gente ter filhos, nós casamos, e antes de ter filho eu já comecei a estudar de como era cuidar de uma criança. Eu li alguns livros, gostava muito, mesmo antes de casar, eu gostava muito de ver vídeos que ensinavam, programas que ensinavam como que deveria educar seus filhos. E fui aprendendo, a gente precisa buscar o conhecimento. Então, os pais, eles podem errar na educação dos seus filhos pela ignorância. O que é ignorância? É a falta de conhecimento. E a questão da ignorância é que você não sabe e você não busca saber. E a ignorância, ela leva a você criar um certo padrão que você nem tem certeza daquilo, mas eu vou criar meus filhos assim. Vou criar desse jeito, vou fazer o meu melhor. Mas o fazer o nosso melhor é buscar o conhecimento. Se você não sabe, você tem que buscar saber. Os pais erram na negligência. Uma coisa que nós não podemos fazer é terceirizar nossa responsabilidade. A responsabilidade de cuidar de uma criança é dos pais. Lembra disso. Quem está nos vendo aí, lembra disso. Cuidar é a responsabilidade dos pais. Nós não podemos terceirizar essa responsabilidade. Jogar isso para uma terceira pessoa. É responsabilidade do pai, é responsabilidade da mãe e ninguém mais. Não é a responsabilidade dos avós. Não é a responsabilidade dos tios, ninguém da família. Não é a responsabilidade da escola, não é a responsabilidade da igreja. A responsabilidade de cuidar é dos pais. A responsabilidade de proteger é dos pais. A responsabilidade de dar alguma coisa para comer, dar um lar, é dos pais. E de educar. Então veja só, quando nós terceirizamos essa responsabilidade, vai dar problema. Vai dar problema. Então, veja, o padrão bíblico é que tem o pai e a mãe para cuidar dos filhos. Quando só tem o pai, vai dar problema. Quando só tem a mãe, vai dar problema. Quando é criado pela avó, vai dar problema. Aí a gente entra em questão de problema, pode ser um problema mais grave ou menos grave.
Mas vai dar algumas... não vai conseguir guiar perfeitamente a criança no caminho certo. Então, veja, os pais, eles podem, se nós olharmos, se tiver nessa composição correta, que está ali o pai e a mãe cuidando do filho, mas erraram na educação, eles podem ter errado na negligência, de não ter às vezes, terceirizado essa responsabilidade. Por isso que, assim, nós aqui em casa, compartilhando com vocês a forma como nós criamos nossos filhos, nós estamos sempre cuidando deles e sempre de olho. Então, eles passam conosco aqui quase que 100% do tempo deles. O único tempo que eles não estão conosco é o tempo que eles estão na escola. Então, isso eu sempre pedi para Deus também. E Deus sempre atende o nosso pedido. Eu queria ter tempo para as nossas crianças. Ter tempo para cuidar deles. E Deus proporcionou isso, dando um trabalho em que a gente trabalha em casa, tanto eu quanto a Priscila, e as nossas crianças estão quase que 100% do tempo conosco. O único momento em que eles não estão sob a nossa proteção, sob o nosso cuidado, é na escola. É que a gente não tem como fugir disso. Então, a gente que está provendo e a gente está educando e orientando. Tanto que eles estão nesse momento aqui de aulas, eles estão aqui conosco, os dois. O Adrian tem 12 anos de idade e a Luísa está com 8, né? 8 anos de idade. Está com 11, quase 12. O Adrian está com quase 12, né? Está com 11, está chegando nos 12 anos de idade aí. E a gente sempre está orientando e ensinando eles não só sobre a palavra de Deus, mas tudo que eles têm dúvida, tudo que eles precisam, nós estamos ali sempre educando e orientando. Então, lembrando que essa é a responsabilidade dos pais aqui, e os pais não podem negligenciar, senão eles vão acabar errando nesse sentido. Claro que a gente entende que existem situações, a gente tem que ver as condições sociais, as condições financeiras, muitas vezes, uma família que elas não conseguem estar ali 100% do tempo cuidando da criança, precisa trabalhar, né? E infelizmente, ela acaba terceirizando essa responsabilidade, né, para outras pessoas que não são elas. E certamente ela vai ter dificuldades aí futuramente, a criança como o adulto aí, tá? Então, se nós formos olharmos aí pelo padrão bíblico, é isso. A responsabilidade é dos pais criarem os filhos, a responsabilidade é deles educar e direcionar a criança no caminho certo. Então, para a gente finalizar esse assunto, a gente vai finalizar essa aula só sobre esse assunto, sobre a criação, e aí a gente vai falar, na próxima aula, a gente fala sobre o ambiente social, mas a gente precisa entender as pessoas. E tem a criança, quando ela é uma criança que é mal educada, é educado por maus pais ou pais negligentes, que tiveram um padrão, tiveram um ciclo de ensino que eles acreditam ser o correto, né, e não vão buscar o conhecimento para entender se é aquilo mesmo, se é daquela maneira que eles devem ensinar as crianças elas vão crescer com aquele comportamento achando que é o correto, né? E elas vão ter dificuldades na vida dela. E o pai e a mãe precisam o quê? Buscar esse conhecimento, sempre ter essa humildade de entender que nós, como pais, nós não sabemos tudo. Ninguém sabe tudo. Nós precisamos aprender com pessoas que podem nos ensinar. Existem livros hoje você tem na internet muitos vídeos que você pode buscar de pessoas que são formados, né, psicopedagogos, pessoas que são formadas nessa área que podem ajudar aí na orientação dos filhos. Bom, na verdade eu tenho os outros pontos que eu tenho para falar, né, também sobre o comportamento. Estava até me esquecendo, né? Nós falamos aqui sobre a composição familiar, nós vamos falar sobre o comportamento. Para nós continuarmos esse assunto aqui sobre a criação, certo? Comportamento. Os filhos, eles
seguem mais os exemplos do que aquilo que os pais falam. Eles uma tendência já do ser humano que é copiar comportamentos. Então a gente olha mais como os pais se comportam. Então uma criança ela vai observar o comportamento do pai se condiz com aquilo que ele está falando. E isso, o comportamento familiar entra em questão dos irmãos também, né? Os irmãos os mais velhos, principalmente, vão sempre influenciando no comportamento do mais novo, né? O pai, a mãe e os irmãos, eles impactam ali no comportamento da criança. Ele vai observar isso. Então, isso é muito forte, porque é a primeira comunidade que a criança vai fazer parte, é primeiros exemplos que eles vão ter. Então, significa que a criança, se você encontrar uma criança, por exemplo, que é mal educada, fala palavrões, desobediente, né? Isso vai vir do comportamento familiar. Então, se os pais falam palavrão, a criança também vai falar, por mais que o pai diga, não é para você falar. Então, se muitas vezes os pais gostam de um tipo de esporte, um tipo de atividade e tal, as crianças também vão seguir esse comportamento e geralmente vão para essa mesma linha. Então, muitas vezes a gente vê crianças mal educadas, ou adultos, e nós estamos falando aí de pessoas difíceis que já se tornam adultos com uma visão de mundo diferente, mal educado, arrogante. Nesse sentido, isso veio muito do comportamento lá da família. Vamos falar sobre o outro ponto aqui, que é a educação dos pais. Nós falamos já anteriormente que os pais têm a responsabilidade de educar os seus filhos. Então, o pai que educa o filho no caminho de Deus, no caminho certo, se ele educa corretamente, não vai se desviar desse caminho. Não vai. Então, se desviou, é porque errou. Né? E aí a gente não está falando porque o pai, lembrando de volta, não que o pai é mau, os pais são maus, mas eles querem dar, às vezes, as melhores coisas para os seus filhos, os melhores ensinos, mas eles, às vezes, por falta ali de capacidade, de conhecimento, por não ter buscado esse conhecimento, acaba falhando nesse sentido, né, e errando. E olha só o que o salmista ele fala ainda, que os filhos eles são flechas na mão do valente, né? Nós falamos lá sobre o Salmo 127, versículo 3, no 4, ele diz que os filhos são flechas na mão do valente. E aqui nós podemos entender uma coisa. Se os filhos são flechas, é para atingir um alvo, certo? Nós temos lá um alvo e os filhos aqui são as flechas. E quem é esse alvo? Quem é seu alvo? É Cristo. Eu ia falar o mundo. O mundo é alvo, né? É Cristo, Priscila, né? Então, os filhos, eles são flechas na mão do valente. E o alvo é Cristo. Entendeu? Significa que os filhos, eles precisam ser conduzidos para acertar o alvo. E sabe, outra coisa que nós precisamos entender é que para que a flecha acerte o alvo, ela precisa do quê? Precisa do quê? Do arco. Certo? Precisa do arco. E o arco por si só é uma coisa. Olha que interessante. A Bíblia diz que o arco é a mãe e o pai. A mãe e o pai. Né? Que a Bíblia diz que eles se tornam, né, quando o homem se une com a mulher, eles se tornam uma só carne. Faz sentido. Né? Então o arco masculino é o pai, né? E a mãe é a vara.
é a linha, Priscila, tá? Essa aqui é a mãe, a linha. A linha do arco. Nós temos o arco, né? Que é essa vara aqui, então, ó. Né? E ali nós temos a linha, que é a mãe. E o valente, né? Que os filhos são como a flecha na mão do valente. O valente é Deus mesmo, que está ali conduzindo o pai e a mãe, segurando, né? Sustentando nas suas mãos ali o arco, para que a flecha, que são ali os filhos, venham acertar o alvo. Então, se você tem essa composição correta lá, Deus, vamos colocar aqui na pessoa do Espírito Santo, que está nos conduzindo aqui na Terra, Deus na pessoa do Espírito Santo, Ele nos sustenta para que nós possamos lançar os nossos filhos com o objetivo de acertar o alvo, que é Cristo. Não é interessante isso? Então é essa nossa responsabilidade. Então, se nós fizermos da forma correta, eles não vão errar o alvo. Lembra que o sentido da palavra pecado, amartia no grego, ele é errar o alvo. E nós, como os pais, temos a obrigação de conduzir os nossos filhos para acertar o alvo. E fazendo assim, eles não vão se desviar desse caminho. Outra coisa ali, então, na criação, nós temos ali o ambiente, quero colocar tudo aqui junto, o ambiente, a cultura, e eu quero colocar também aqui os valores. Vamos deixar as condições financeiras para o final. Então, se a criança ela vive num ambiente saudável, ela vai ser uma criança saudável. Se ela tem bons pais que amam ela, que conduzem ela de uma forma saudável, ela vai demonstrar lá na sociedade, como pessoa, ser uma criança saudável. Lembrando que a gente nunca consegue oferecer para os outros aquilo que nós não temos. Então, se uma pessoa ela não teve amor na sua casa, se ela não teve carinho, se ela não teve uma boa educação, se ela não teve pais que educaram da forma correta, ela não vai conseguir ser uma boa pessoa na sociedade, ela não vai conseguir oferecer isso para as pessoas lá fora. Né? Então, o ambiente... Então, nós vemos, o quanto é importante nós entendermos isso, porque se nós identificarmos pessoas com comportamentos ruins, uma pessoa agressiva, uma pessoa que fala palavrões, uma pessoa egoísta, né? São pessoas dessa forma, provavelmente elas viveram num ambiente que não era saudável, e até muitas vezes em um ambiente... Como é que a gente fala? Quando vive num ambiente agressivo, alguma coisa assim? Tóxico. Aí tem uma outra palavra. Corrompido? Não sei. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Isso quando prejudica as crianças. Num ambiente ou num lar abusivo. Abusivo. Quando ela vive num lar abusivo, isso vai criar na pessoa, não só na criança, mas a pessoa como adulto, traumas. Traumas, e vai até fazer com que seja um adulto acho que é disfuncional, né? Não quer falar criminoso. Também. Pode ser um criminoso. Mas um adulto disfuncional. E é interessante que é até triste isso, né? Porque o pai, Deus colocou o pai e a mãe com o objetivo de proteger os seus filhos, né? De dar amor. Tá? E quando os próprios pais ali, o próprio lar, eles são abusivos, cria um problema na mente da pessoa, um trauma que ela
não conseguem entender muito o mundo, sendo que os pais que deveriam proteger elas são aqueles que são os seus algozes às vezes, né? Então, quando nós entendemos isso, que muitas pessoas elas são difíceis de conviver, a gente precisa conhecer a história dela. Muitas vezes vem do lar. A homossexualidade é um exemplo. Se você for olhar toda a vida dos homossexuais, são pessoas que não tiveram um casamento nesse padrão bíblico. Né? E principalmente tiveram lar abusivo, foram abusados quando era criança, às vezes pelos próprios familiares, né? Ou presenciaram um pai totalmente ausente, um pai totalmente fora do padrão bíblico e não viveram um lar saudável. Vamos falar aqui sobre a cultura familiar também. Qual que é a cultura? Exemplo, se lá no lar todo mundo vive tratado aos gritos, né? Sempre aos gritos ali, nunca falando uma forma mais mansa. Se lá no lar as pessoas sempre se tratam com palavras agressivas, são palavras também que denigrem as pessoas, ela é a cultura que ela convive, aquela cultura familiar que ela vai expressar lá fora também. Os valores. Então, outra coisa aqui que vai afetar na criação são os valores que ela recebe. Os pais cristãos vão passar valores cristãos, valores bons. E se o pai não for cristão, não vai passar os valores cristãos, não vai entender sobre esses valores. E daí o outro fator que nós temos, o último fator para nós encerrarmos esse assunto, é as condições financeiras. É aí que a gente fala que, às vezes, os pais, pela condição financeira dele, ele não consegue estar o tempo todo presente, não consegue estar ali a todo momento cuidando da criança ou dar uma boa condição de ensino, às vezes, para a criança. E acaba afetando no desenvolvimento dela. Certo? Então, esse é o primeiro ponto, nós vamos encerrar por hoje. Vamos falar nos próximos. Então, encerrando, quero deixar bem claro para todo mundo essa questão que nós precisamos entender as pessoas. Precisamos conhecer a história das pessoas, porque de trás daquele comportamento dela existe uma causa, existe um porquê daquilo está acontecendo. E muitas vezes a gente vai até se compadecer das pessoas, sabendo como elas foram criadas, muitas vezes num lar abusivo, muitas vezes com pais ausentes, com pais que não se preocuparam com a criação dela. Isso vai afetar nela no desenvolvimento como um ser humano. Bom, então até a próxima. Deus abençoe cada um.